És bem-vindo aqui, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos começando a nossa live, mas eu quero que você, nesses minutos, nesses momentos iniciais, medite nesse louvor, esse louvor de fundo aí, enquanto a gente vai se preparando aqui, tá bom? Jesus, és bem-vindo aqui, Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos que estão chegando ao vivo. Enquanto nós nos preparamos para essa live, você pode estar convidando aí algumas pessoas também para participar e vai meditando neste louvor, esse louvor de fundo aí. A paz do Senhor, Diego. Diego teve uma grande vitória aí nesses dias, uma grande bênção da parte de Deus aí para sua vida, hein, Diego? E para sua casa, hein? Que maravilha, hein? Glória a Deus, aleluia. Você pode ir convidando enquanto nós vamos nos preparando para iniciarmos essa live. Quando Deus não responde. Vai meditando neste louvor enquanto isso. Valeu, Diego. Vai meditando aí, minha gente. Você que está chegando agora, vai meditando um pouco nesse louvor. E enquanto isso também você pode ir convidando algumas pessoas a participar dessa live, tá? Quando Deus não responde.
Quero ver. Oh. No lugar secreto. Ok, minha gente, nós podemos nesse momento estar iniciando esta live. Vai ficar aí registrado que você pode ver depois ou compartilhar com seus amigos. O livro de Gênesis, capítulo 37, o verso 24, diz assim: E tomaram-no e o lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e o escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Nós estamos diante de um dos mais conhecidos episódios, de um dos mais comentados e apreciados dos episódios que a Bíblia pode nos apresentar ou nos apresenta, que é justamente sobre a história de um personagem muito conhecido, muito famoso, e de um personagem que Deus usou para mudar a realidade de uma geração, de um personagem que Deus utilizou para fazer com que os seus planos fosse colocado em prática, fosse colocado em ação, não só na vida daquele personagem, mas também na vida de uma geração que existia ali e de uma geração que haveria de existir, porque nós sabemos que José, ele foi escolhido para governar, e através da sua posição ele seria usado e utilizado para abençoar uma nação, a nação de Israel, através dos seus irmãos. Então Deus não apenas o abençoou, mas Deus usou também a vida desse personagem para abençoar aquela geração atual e também a geração que haveria de vir. Então, só para começar, quando nós tomamos conhecimento, digamos assim, desse resumo ou dessa introdução dessa live, nós podemos ver que Deus, quando Ele opera na vida de uma pessoa, parece que Deus quer realizar grandes coisas nas nossas vidas. Parece que Deus quer fazer coisas grandes em nós. Mas ao observarmos essa introdução que eu acabei de fazer, nós podemos perceber, identificar e discernir que Deus não quer apenas fazer coisas grandes em nós, mas Ele quer realizar coisas grandes através de nós. Podemos também perceber que a verdade é que Deus não quer exaltar pessoas, mas Deus quer ser exaltado através da vida das pessoas. Olha que coisa interessante. Então, quando Deus levanta alguém, quando Deus decide fazer de alguém um instrumento nas tuas mãos,
A grande verdade que está por trás é que Deus não quer enaltecer essa pessoa. Deus quer ser enaltecido através dessa pessoa. É evidente que muitos personagens bíblicos que foram enaltecidos e elevados por Deus acabaram ganhando fama, notoriedade, nomes e renomes, é evidente. Mas você vai ver que, Pai do Senhor, minha irmã Maria Célia Souza, que Deus abençoe a sua vida, tá aí também, pode ir convidando pessoas a participarem dessa live. Deus, ele quer operar através da vida das pessoas para mudar gerações. Talvez talvez você faça parte de uma família da qual, se você for fazer uma avaliação, um estudo dessa sua família, você vai ver que as gerações que antecederam a sua pessoa, você poderá ou não observar que as gerações que antecederam a sua vida, a sua existência, foram deficientes ou tiveram deficiência em determinadas áreas da vida, das quais até se falava muito, hoje em dia quase não se fala mais, das chamadas maldições. Olha, é uma maldição na família, é uma maldição na vida de fulano. Era muito comum antigamente a gente ouvir essas palavras. Graças a Deus hoje quase a gente não ouve essas palavras. Quando se referia a um tipo de comportamento inadequado, a um tipo de tragédias, ou algum tipo de situação que não mudava na história daquela família. De certa maneira existe uma verdade espiritual por trás disso. Mas nós podemos observar aqui, Diego e Maria Célia, que Deus usa a vida de José para mudar a geração da família dele. Deus usa a vida de José para mudar a geração daquela nação que iria surgir. Você já parou para pensar que de repente hoje você pode estar sendo um alvo de Deus, para que através de você Ele mude a sua casa, a sua família, mude a trajetória e a história da sua família? Você já parou para pensar nisso? Porque nós estamos vendo, ou temos visto a cada dia as pessoas dizendo: mas Deus quer te abençoar, Deus vai te abençoar. No fundo há uma verdade nisso. Mas que tipo de bênção Deus quer realizar em nós e através de nós? Aqui nós vimos esse personagem, Deus utilizando a vida dele, porque Deus queria mudar aquela geração da casa dele. A geração da casa dele. Quantas vezes nós fazemos parte, às vezes, de famílias que, digamos assim, ocupou uma certa posição social. E de repente um descendente dessa família, ele quebra aquele ciclo através de um estudo, através de uma faculdade, sei lá. E ele muda ali a história, a posição social daquela família, ele quebra aquilo ali. E aquela geração toda é mudada, porque os que virão depois dele já irão desfrutar também de certos benefícios e privilégios que as gerações anteriores não desfrutaram. Não é assim que funciona? Da mesma maneira, Deus quer fazer através da sua vida, da sua casa. Deus quer mudar a geração da sua casa. Talvez, quem sabe, você deva estar pensando assim: mas os meus pais, ou meu pai ou a minha mãe sofreu disso, padeceu por isso, ou provocou aquilo. Mas através de você pode ser mudada essa história da sua família. Porque nós vemos aqui esse episódio na vida de José, onde os seus irmãos, de maneira maldosa, de maneira odiosa, fazem um mal na vida de José. O amarram, o jogam numa cova e depois o vendem como escravo. Talvez esteja assim na sua vida hoje. Talvez os próprios integrantes da sua família são pessoas que, digamos assim, não estejam diretamente atuando contra você, mas que de repente possam ter tido um comportamento reprovado diante de Deus e dado, assim, digamos,
abertura no mundo espiritual para que coisas ruins tenham acontecido. Mas a grande verdade é que hoje Deus quer dizer para você que Ele quer mudar a história da sua família através da sua pessoa. O problema nesses dias, meus irmãos, minhas irmãs, Diego, Maria Célia, a questão hoje não é conhecer a Deus. Conhecer quem é Deus. Uma das questões que nós devemos hoje parar para imaginar é que quem nós somos para Deus? Quem é você para Deus? Uma das maiores questões hoje é sabermos o que Deus verdadeiramente quer de cada um de nós. Minha irmã, Diana Reis. E minha irmã Ana Santos também. Estou tentando adicionar aqui. Porque nós, de alguma maneira, nós já conhecemos, é claro que não totalmente quem é Deus, que ainda não foi permitido à mente humana compreender quem é Deus plenamente. Mas de alguma maneira nós temos uma percepção, um conhecimento de quem é Deus, através até das coisas que Ele já tem feito, através de quem nós somos para Deus. E eu acredito que as adversidades da vida, as decepções com as pessoas, muitas vezes nos roubam essa consciência de que nós somos para Deus e o que Deus quer de nós, de cada um de nós. Então, em cima desse texto, eu quero dizer para você que assim como Deus queria, através da vida de José, mudar a história daquela família, mudar a geração dele e as gerações posteriores que viriam, assim também Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Creia nisso. Você tem um papel importante na história de Deus, Pinheiro. Minha prima Célia está aí conectada com a gente. Você pode começar agora a imaginar que, através de você, Deus quer quebrar algo na sua geração? Pinheiro, Ana, Ana Santos, Pinheiro. Você já parou para pensar que, através de você, Deus quer mudar a geração da sua casa? Porque foi isso. Você já conhece a história de José? Foi isso que, na verdade, Deus quis fazer naquela geração. Paz do seu Pinheiro, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Entra você também lá. Entra você, dá para você entrar. Você já parou para pensar, Ana, Pinheiro, Diego, que assim como Deus queria usar a vida de José para inicialmente mudar a geração da sua casa, porque foi a partir desse momento que Deus começa a revelar para o mundo os planos que ele tinha para a família de Jacó, ou depois a nação de Israel, através da vida de uma pessoa daquela casa de Jacó. Deus muda aquela geração. Então, eu posso me ousar agora a dizer, Pinheiro, através dessa revelação, porque eu não fiz esboço dessa mensagem. Algumas vezes eu faço esboço, mas dessa vez eu não fiz. É uma palavra revelada. Na verdade, Deus te trouxe a essa existência, porque através de você, Deus quer mudar a geração da sua casa, a geração da sua família, de tal maneira que vai impactar as gerações futuras que virão.
Agora, como é que eu posso? Você poderia se perguntar agora, como é que eu posso, Malherbe, perceber e identificar que sou eu o personagem da minha família que Deus quer utilizar para mudar a minha geração, para mudar a história da minha família, da minha casa? Como é que eu posso saber que eu mesmo sou essa pessoa dentro tanto da minha casa? Bom, os melhores conhecimentos que nós podemos adquirir vêm através das perguntas. Só através das perguntas que nós fazemos é que podemos cada vez mais conhecer ou crescer no conhecimento. Então, diante de tantos integrantes da minha casa, da minha geração, da minha família, como é que eu posso saber e reconhecer que eu mesmo sou este que Deus quer, através dessa minha história, interferir, digamos assim, na trajetória da minha casa, da minha família, da minha parentela e da minha geração? Você já parou para pensar que quando uma pessoa está numa mesa de cirurgia, Luiz Carlos, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Na verdade, quando o médico vai fazer uma cirurgia na pessoa, para corrigir algo, para curar algo, para eliminar algo, para dar saúde para a pessoa, na verdade ele está fazendo ali uma intervenção na vida daquela pessoa. Não é verdade, Luiz? Então o médico utiliza ali de instrumentos, bisturi, tesoura, vários instrumentos, para poder interferir na vida daquele paciente, para tirar algo, para remover algo. E aquela intervenção daquele médico vai mudar a história daquela pessoa para melhor, é claro. E se nós agora pararmos e fizermos uma analogia com o médico e o Deus nas nossas vidas? Deus também faz intervenção nas nossas vidas, na história da nossa família, na história da nossa geração, para tirar algo e nos dar algo, ou seja, uma saúde, benefícios ou alegria de viver. Seria o resultado que o médico traz no final para cada paciente. Então, só por aí nós podemos começar a responder a pergunta que você fez aí para mim. Como é que eu posso, pastor, identificar ou ter a certeza de que eu sou o indivíduo da minha família, da qual Deus quer usar para mudar a trajetória da minha casa, assim como fez com a vida de José? Então a primeira resposta é essa. É quando você, assim como um paciente, está passando por algum tipo de situação que está lhe causando dor. Não uma enfermidade propriamente dita, mas quando você tem enfrentado. Porque vamos imaginar que toda pessoa que está enferma com algum tipo de enfermidade, ela enfrenta ali aquela situação de dor. Durante um tempo ela tenta resistir àquilo ali. Durante um tempo ela tenta lutar contra aquilo ali. Até o momento que ela olha, então o único jeito é o médico operar. Então a primeira resposta para saber se você é essa pessoa na sua casa, assim como José, que Deus quer mudar a trajetória da sua geração, é de que você tem enfrentado esses momentos. Esses momentos. De tal maneira de que você agora chegou à conclusão de que precisa de ajuda, de que você precisa verdadeiramente aceitar ir para uma mesa de cirurgia, digamos assim,
e ter que colocar a sua vida na mão de outra pessoa. Nessa questão não é na mão de um ser humano, é na mão de Deus. É na mão de Deus. Pinheiro, Maria Célia, Luiz Carlos, Diego, as pessoas que estão me vendo agora. Às vezes é necessário Deus permitir você passar pelo que você está passando, para que você possa chegar à conclusão de que você precisa de ajuda de alguém, não de seres humanos, mas de um especialista, para poder tirar isso, não do seu corpo, mas da sua alma, que tem te causado nesses anos da sua vida algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade, de desilusão na sua vida. E essa pessoa é o médico dos médicos, Jeová Rafa, ou seja, o Senhor da cura. Só se você aceitar. Você precisava de uma resposta para saber se eu, pastor, sou essa pessoa que através da minha vida Deus quer mudar a trajetória da minha geração. A primeira resposta é essa. Mas você pode observar que toda vez que Deus escolhia algum personagem na Bíblia, ele fazia uma pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? A quem enviaremos? Então Deus sempre nos responde com uma resposta. Aliás, Deus sempre nos responde com uma pergunta. Luiz Carlos, Célia, Pinheiro, Diego. Deus sempre vai trazer uma resposta para a gente em forma de pergunta. Você está disposto ou disposta a confiar em ser conduzido, não é assim que o médico fala, a ser conduzido por minha sala de cirurgia e que eu faça essa cirurgia? De que eu possa atuar na sua vida, intervir na sua vida? Mas, pastor, a gente costuma dizer, eu já tenho Deus. O Senhor é meu pastor. Da boca para fora é fácil falar isso. Da boca para fora qualquer pessoa fala isso, que já tem Deus, que Deus está na sua vida. Mas na vida, na prática não é não. Você já imaginou chegar no consultório médico e ele fala, nós vamos te levar para a sala de cirurgia. Você confia nele. Ele te leva para a sala de cirurgia, te dá ali uma medicação e você apaga ali com anestesia e ele opera tudo ali. Você está confiando nele, você não pode fazer mais nada. Você está entregue a ele. Então a primeira resposta que você pode ter é uma pergunta de Deus. Verdadeiramente você está disposto a eu começar a escrever a história da sua vida, essa história que vai mudar a sua geração? Então é necessário que você se entregue de corpo e alma para mim. Essa é a primeira pergunta primeira resposta através da pergunta de Deus. Depois nós podemos pegar, já que nós falamos do texto de Gênesis 37, verso 24, tomaram José, lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia nela água. José era, naquele momento, o filho mais novo de Jacó. O filho da alegria de Jacó, digamos assim. O filho predileto de Jacó. Jacó, Maria Célia, tinha uma habilidade intelectual. Olha que coisa interessante. Jacó já tinha em si uma habilidade intelectual diferenciada a seus irmãos. Gente, a palavra diz, se você for estudar os versículos anteriores, que Jacó assessorava seu pai na administração do rebanho. Os irmãos pastoreavam o rebanho, mas era Jacó que fazia a contabilidade, digamos assim. A gestão administrativa. 17 anos, quem diga que foi quando ele tinha 17 anos que ele foi vendido, mas ele já tinha nascido com um diferencial que Deus havia dado para ele, porque nós acreditamos que todas as coisas nos é dado por Deus.
mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Então, com certeza, as pessoas que estão me ouvindo agora, está com seu coração, digamos assim, ardendo com essa direção, de que não que seja orgulho ou exaltação da sua parte, mas de que agora você entende que dentro da sua casa, apesar de sua parentela, dos seus familiares terem excepcionais dons em alguma determinada área, mas você nasceu com algo diferente. Oh, aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Essa pode ser a segunda resposta de que você já nasceu com um propósito de Deus para ser um instrumento na mão deles, para mudar uma geração. Está ouvindo esse louvor? Esta casa é tua casa. Você consegue ouvir daí esse louvor que está no fundo? Engraçado que a posição que José tinha na casa do pai gerava desconforto para seus irmãos. José ocupava um lugar especial no coração de Jacó. Vem me incendiar. Todas as pessoas que Fátima, missionária Fátima Paula, todas as pessoas que nascem com um propósito diferenciado, Luiz Carlos. Deixa eu pegar aqui o controle rapidinho, só me dá uma licencinha rápida, um segundo. Medite nesse louvor um pouquinho. Pegou o controle para aumentar. Né? Você pode meditar comigo? Aproveita esse momento. Eu sei que o mesmo Espírito Santo que está aqui também está aí onde você está agora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Seja visitada neste momento pelo Espírito Santo. Deixa Ele te tocar neste momento. Não é apenas uma palavra. É um toque de Deus para a sua vida. É uma visitação do Espírito Santo ao teu coração. José, ele nasce com um propósito de Deus e infelizmente ele era incompreendido pelos seus irmãos.
Os seus irmãos o via como um adversário. Os seus irmãos o via como alguém que deveria ser eliminado do meio deles. Eu vou defender os irmãos de José. Os irmãos de José não compreendiam José. Eu quero dizer para você que tudo o que Deus faz, o ser humano ele não compreende. Tudo que vem de Deus. Deixa eu falar algo para você aqui. Tudo que vem de Deus, todos os projetos que são elaborados por Deus, não cabe na compreensão humana. E toda vez que algo, alguém ou alguma coisa não cabe na nossa compreensão, nós rejeitamos. Nós não conseguimos compreender e às vezes tratamos de maneira estranha. Talvez seja também essa uma resposta para você neste momento de o porquê você ter tido essa trajetória na sua vida, de muitas vezes ser incompreendido, ser rejeitado ou rejeitada. É mais um sinal, é mais uma resposta de que você realmente é um projeto de Deus para mudar uma geração, a história da sua casa, da sua família. Essa é mais uma resposta para você. Não que você entre em atrito com a sua família, não é isso. É porque as coisas de Deus muitas vezes é incompreendida pelas pessoas. E às vezes as pessoas que não conseguem compreender algo rejeitam aquele algo. Então é mais um sinal de que é você. Essa pessoa que é um projeto que Deus mandou para essa geração, para essa história, para esse momento da história. E é através de você, missionária Fátima, que Deus quer mudar a história da sua casa, da sua família. Assim como fez através da vida de José, mudou aquela geração de Jacó. Mudou a geração. Olha, interessante que me veio aqui agora a mente, na direção espiritual. Em Jacó, Deus muda Jacó. E em José, Deus muda uma geração. Em Jacó, ele muda Jacó para Israel. Muda a trajetória de uma pessoa em Jacó. Mas em José, ele muda a trajetória da família de Jacó. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Então Deus não quer mudar a sua história, Deus quer mudar a história da sua família, da sua geração, através de você. E é por isso que você tem sido incompreendido, incompreendida. Outro detalhe que me vem aqui agora à minha mente espiritual é de que José ele ganha uma roupa diferente. Uma roupa diferente, que era uma túnica colorida, dada pelo seu pai, que era apaixonado por ele, que o amava muito. Roupa tem a ver, quando nós vestimos uma roupa, demonstra uma atitude que nós queremos expressar para as pessoas. Por exemplo, se nós vestimos uma roupa mais light, uma camiseta, né, e tal, provavelmente estamos indicando que vamos à praia. Queremos ir à praia. Se nós vestimos uma roupa um pouco mais social, de gala, digamos assim, nós estamos falando para as pessoas, através daquelas roupas, que estamos indo para uma festa bonita, para uma festa importante. Quando nós vestimos uma roupa também, assim, que nós queremos ir ao centro da cidade, sei lá. Então roupa tem a ver com atitude. Então ali, digamos que José, ao receber a túnica do pai, é porque ele tinha uma atitude diferenciada. Ele tinha uma atitude diferenciada. Igualzinho você, Luiz Carlos. Maria Célia, com certeza, Célia. Fátima, Diego. Cada um de você que está me vendo agora, aproveita e vai convidando as pessoas também para receber essa palavra, porque o que é bom a gente tem que compartilhar. Você está me acompanhando, mas também você pode fazer convites aí agora na sua rede social.
Uma outra resposta que nós podemos encontrar de que verdadeiramente eu sou uma pessoa que Deus escolheu e trouxe essa geração para mudar, não a minha vida, mas essa geração, é de que você é uma pessoa de atitude diferenciada. E agora eu vou tentar chegar ao melhor dessa resposta para você. Dessa resposta para você. Os irmãos de José haviam saído. Minha irmã Elza, Cristina, Deus abençoe essa vida também. Os irmãos de José andavam juntos, mas José andava sozinho. Uma das identificação de uma pessoa que tem um propósito diferente dado por Deus é a pessoa ser solitária. Às vezes nós não compreendemos o porquê que nós somos solitários ou nos sentimos sós. Às vezes nós não compreendemos a solidão e vemos a solidão como algo ruim. E é verdade, não é algo bom. Mas a palavra diz em Mateus capítulo 6 que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas, e que grandes trevas estarás. Ou seja, tudo depende da maneira como você vê as coisas. Todo personagem bíblico que Deus realizou um projeto, que Deus levantou para mudar uma geração, eram pessoas solitárias. E José era essa pessoa. Os irmãos andavam juntos e ele sozinho. No episódio em que ele é preso, inclusive aquele dia, o pai Jacó pede que José vá averiguar os seus irmãos. E ele começa a caminhar sozinho. Diz o texto que ele sai sozinho à procura dos irmãos. Interessante que toda pessoa que nasce com um propósito de Deus para mudar uma geração, a história da sua casa, é uma pessoa solitária, é verdade. Mas está sempre em busca de comunhão. Ele sai em busca dos seus irmãos. Deseja no seu coração sempre estar o quê? Servindo. Está em comunhão com os irmãos, com as pessoas da sua geração. O texto diz que os irmãos, ao vê-lo, chamam até de sonhador. De sonhador. Todas as pessoas que têm um propósito de Deus para mudar uma geração, a história da sua casa, é uma pessoa que vive no mundo dos sonhos. Ou seja, que ainda tem esperança, que sonha com dias melhores, que deseja mudanças, que desejam que o dia de amanhã seja melhor que o de hoje. É um tipo de pessoa sonhadora. Bom, os irmãos projetam ali destruir a vida de José. Lançaram ele numa cova até decidir o que iriam fazer com ele. E agora começa a mensagem desta noite. E neste momento agora que eu começo a mensagem nesta noite. Até então eu só estava te preparando para receber essa palavra. Aquecendo as turbinas do seu coração. Tomaram lá no verso 24 do capítulo 36 de Gênesis. E o lançaram numa cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. José foi lançado na cova. Uma cisterna. Cova para nós está mais relacionada à questão de cemitério. Mas no original hebraico, na verdade, era uma cisterna. Era um poço de água, digamos assim.
Agora, eu iniciei a mensagem levando você àquele momento da vida de José. José era diferenciado, José era amado pelo pai, conhecia a história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seu pai. E eu te pergunto, será que ali na cova, naquela cisterna, lá no fundo daquele poço, ele não fez nenhuma oração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de seu pai, Jacó? Pedindo por providência, por livramento, por salvamento? Será que ali no fundo daquela cova, no fundo do poço, uma outra questão que nós podemos identificar se alguém verdadeiramente tem um propósito de Deus na sua vida, é se alguém chega no fundo do poço. José chegou no fundo do poço, foi lançado no fundo do poço. Na verdade, ele não chegou, ele foi lançado no fundo do poço. Talvez você seja uma pessoa que alguma circunstância da vida, que a trajetória da sua história tenha levado você ao fundo do poço, em alguma área ou em diversas áreas da sua vida. Mas interessante é que você não morreu nesse momento que você chegou ao fundo do poço. Então significa de que você é uma pessoa que tem um propósito de Deus para mudar a história da sua casa, da sua geração. Porque quantas pessoas chegaram ao fundo do poço e pereceram em alguma área da sua vida? Todavia você agora passou por vários fundos do poço e não pereceu. Então significa de que Deus está com a mão sobre a sua vida desde aqueles dias, desde aqueles momentos lá atrás que você imaginou agora. Mas a pergunta é, será que José, conhecendo o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de seu pai Jacó, quando estava ali naquele fundo do poço, não fez nenhuma oração a Deus, pedindo uma provisão, uma providência, uma atitude de Deus, uma resposta de Deus? Com certeza, embora o texto não resista, embora o texto bíblico não nos apresente este momento da vida de José, mas com certeza, no fundo do poço, ele clamou ao Deus de Abraão, de Isaac e de seu pai Jacó. Com certeza, ele clamou por uma providência, por uma solução. Talvez você, neste momento, também esteja, ou neste momento, você tenha sido lançado ao poço, ao fundo do poço. Talvez essa situação que você enfrentou te deu uma rasteira e te jogou no fundo desse poço. Talvez aqui provavelmente durou 24 horas, no máximo 12 horas, no máximo 24 horas, a permanência de José no poço, no fundo do poço. Mas quem sabe você já esteja no fundo do poço há algum tempo, em decorrência de algo que aconteceu contra você. Estar no fundo do poço é uma situação de incapacidade, uma situação de que não tem como eu mesmo, com minhas próprias forças, sair dessa situação. Uma situação forte que veio sobre nós. Com certeza José clamou, fez a sua oração de clamor. E clamar é muito diferente de orar. Orar é você de maneira tranquila fazer uma oração a Deus. Mas um clamor é algo que você faz quando está vivenciando grandes dores, grandes angústias. E eu acredito que esta é a melhor maneira de nós falarmos com Deus. Mas quando nós clamamos, é porque a gente não mede palavras para falar. Porque é o nosso coração que está se rasgando. É quando nossas lágrimas não conseguem mais sair dos nossos olhos.
Isso sim é que libera o clamor da nossa alma. É quando nossa alma grita. Com certeza José clamou com a sua alma naquele momento. Assim como você tem feito nesses dias. Mas interessante é que Deus não respondeu ao clamor de José. Com certeza ele orou, ele clamou, ele gritou. Mas o texto deixa claro que Deus não respondeu à oração, ao clamor, aos gemidos de José. Deus não respondeu. Talvez você também esteja neste momento desejando que Deus te responda, mas Deus não tem te respondido. Eu já passei por situações em que eu clamei a Deus, já me rasguei para Deus, e naquele momento Deus não respondeu, nem naqueles dias posteriores. Não é fácil a gente ser jogado numa situação, sermos empurrados até uma situação que é semelhante a ser lançado ao fundo de um poço, e nós orarmos, clamarmos e gritarmos e Deus não responder. Quando Deus não responde, este é mais uma identificação ou uma resposta para alguém que tem um propósito de Deus. Quando há situações em que Deus não nos responde. Quando há situações, algumas situações, não todas, onde Deus não nos responde. Primeiro, com certeza José clamou, orou e Deus não respondeu. Com certeza, porque se ele clamou foi para sair daquela situação e Deus não tirou ele daquela situação. Então Deus não deu resposta para ele. É quando Deus não responde. Mas quando Deus não responde a nosso clamor, a nossa oração, não significa que Deus não ouviu. Não ouvir é uma coisa e não responder é outra, totalmente diferente. Georgina Couto. Então, com certeza Deus ouve. Deus ouviu o clamor de José. Deus não respondeu, é uma coisa, mas ele ouviu. Ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele estava atento à situação de José. Ele sabia aonde José estava naquele momento. Ou vocês acham que Deus não sabia onde José foi lançado? Então eu quero te dizer o seguinte, que Deus sabe aonde você está neste momento. E não na questão, também na questão geográfica, é claro. Mas eu quero ir mais além do que a questão geográfica. Deus sabe exatamente aonde você está agora no seu emocional. Aonde você está agora no mundo espiritual. Nessa circunstância que você tem enfrentado. Deus sabe exatamente aonde você está. Deus sabe onde você está. Deus tem ouvido o teu clamor, as tuas orações. Isso é um ponto pacífico e concordante. Deus sabe exatamente agora como está o teu coração, a tua mente, a tua questão emocional. Deus sabe como está. Mas Deus não responde, pastor. Quando Deus não responde. O fato de Deus não responder não significa que Ele não está ouvindo. Ele está ouvindo, Ele sabe da sua situação. Agora, se Deus respondesse à oração de José, a oração de José podemos conjecturar que seria uma oração, um clamor: Deus, me tira dessa situação. Deus, me tira do fundo do poço. Me dá esse livramento, Deus.
Seria mais ou menos dessa natureza a oração que José fez. Então a resposta de Deus deveria o quê? Então saia, então enviasse um anjo ou enviasse alguém para tirar ele daquele poço. E eu te pergunto, se Deus respondesse à oração de José, José seria José? Se Deus respondesse à oração de José, José teria aquela trajetória. Se Deus respondesse à oração de José, o projeto que Deus tinha para José seria realizado? Com certeza não. Com certeza não. Semelhantemente, quando nós olhamos para os evangelhos, e ali na cruz Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? Jesus clama e o Pai, o Deus Pai, não responde ao Deus Filho, a Jesus. Quando Deus não responde, naquele momento ali, seria algo natural uma resposta de Deus. Para nós, seres humanos, seria uma resposta natural Deus responder ali a José e tirar. Talvez você esteja passando por esse conflito na sua vida. Por que Deus não tem me respondido? Bom, uma resposta que uma resposta não é que você não é alguém de Deus. Se vir na sua mente essa ideia, não é uma resposta correta para você. Por que Deus não responde a gente quando nós precisamos? Quando nós entendemos que é a melhor hora para Deus responder na nossa vida. É evidente que tem momentos que Deus traz resposta para a gente. É evidente que tem pessoas que Deus responde de imediato, em todas as situações. Mas tem pessoas de uma categoria diferenciada no coração de Deus. Mas tem pessoas, há quem diga que as pessoas que têm posição privilegiada diante de Deus são aquelas pessoas que quando responde Deus atende. Que quando responde Deus dá uma resposta. Já eu posso dizer hoje que é diferente. Que é diferente. Que é diferente. As pessoas que que são diferenciadas para Deus, as pessoas que têm um projeto de Deus a ser usadas para transformar a história de sua casa, da sua família de uma geração, Deus não vai responder de imediato para a gente. Observe cada personagem excepcional que a Bíblia nos apresenta. Houve momentos que Deus não dava resposta para eles, porque eles tinham que suportar mais. Eles tinham que enfrentar aquela situação. Na escola de Deus, quem suporta mais é porque tem algo de Deus muito maior para a vida dele. Porque há um projeto de Deus muito maior para a vida dele. Na verdade, Deus, eu quero te dizer o seguinte, Deus, Ele é um Deus que já sabe o fim desde o começo, diz a palavra. Deus conhece o fim desde o começo. Ele já sabe qual é o resultado que Ele tem para nossas vidas. Ele já sabe qual é o resultado que teria para a vida de José. Os irmãos de José lançaram no fundo daquele poço e projetaram a sua morte. Mas a verdade é que Deus já sabia qual seria o resultado para a vida de José. E é por isso que Ele não atende ao clamor de José no fundo daquele poço. Porque o resultado que Deus já tinha para a vida dele era muito maior do que ele estava pedindo. Naquele momento, ele estava pedindo por um livramento do fundo daquele poço. Mas, na verdade, a ideia dele estar naquele poço também fazia parte do que Deus havia escrito para a vida dele. Passar por aquilo ali. Para ter o coração preparado. Quando Deus não responde a nós, é porque Ele já sabe o resultado que nós teremos. Porque Ele já escreveu o resultado para a nossa vida. Ou seja, mesmo antes de você clamar por uma situação, Deus, antes de você entrar no fundo do poço, já havia escrito, Ele vai sair do poço. Antes de os irmãos de José projetaram jogar no fundo daquele poço,
E antes de José, no fundo do poço, clamar a Deus por um livramento, Deus já havia escrito lá atrás. O resultado é que José vai sair do fundo do poço. José com certeza clamou para sair do poço. Deus não respondeu a ele. Por que Deus não respondeu? Porque Deus já havia escrito que ele ia sair do fundo do poço. Quando Deus não responde a nossas orações, é porque, meus irmãos, ele já havia escrito antes de nós entrarmos nessa situação, que nós iríamos sair dessa situação. Por isso que Deus não responde, às vezes, a nossa oração, o nosso clamor. E Deus já conhece o fim desde o começo. Deus já sabia que o fim de José não era o fundo do poço. O fim de José estava muito longe ainda de chegar ao fim. Meus irmãos, minhas irmãs que neste momento estão me vendo, me ouvindo. Não é fácil chegar ao fundo do poço, passar por situações terríveis. Não é fácil clamar e Deus não responder, não tem resposta de Deus. Mas a verdade é que Deus ouve, mesmo que Ele não responda. E Deus não responde, porque Ele já sabe qual vai ser o resultado da sua vida. Talvez hoje você não esteja compreendendo a atitude de Deus diante dessa sua situação. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer. Ele sabe onde você está, sabe o que está acontecendo com você. E Ele está em silêncio neste momento, não está te dando a resposta, porque Ele já sabe, Ele já escreveu o resultado para você diante dessa situação. Deus não queria livrar José daquele poço. Deus já havia determinado a vitória na vida dele. Deus, na verdade, usou a vida de José para mudar a geração de José, para mudar a história da família de José. Eu não sei se eu posso dizer infelizmente ou felizmente, mas você pega uma das duas que mais lhe apropriar. Mas as pessoas que têm um propósito de Deus, já vêm ao mundo com um propósito diferenciado de Deus, ela tem uma trajetória diferente que vai causar dor. Ela vai passar por momentos onde Deus não vai dar resposta, porque essas pessoas vieram ao mundo aonde Deus irá usar elas nessa geração para mudar a história da sua casa, da sua família e desta geração. Pessoas que vieram ao mundo para ser um instrumento de Deus, para abençoar nações, famílias, gerações. E essas pessoas, eu não sei se eu posso dizer infelizmente ou felizmente, vão padecer um pouco mais do que outras pessoas desta mesma geração. Assim como foi com José. Sofreu mais. Parece que nós viemos ao mundo para sofrer. Mas na verdade é que parece que tem pessoas que sofrem muito mais do que outras. E a gente acaba se diminuindo. Mas eu posso te dizer que José sofreu bastante. Mas porque Deus havia o escolhido para mudar a história da sua família. Eu quero dizer que você pode ter essa resposta hoje. De o porquê desse sofrimento da sua trajetória. Eu posso dizer que foi permitido, ou até escrito, você passar por tudo isso. Porque Deus quer, através de você, mudar a história da sua família, da sua casa, dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus filhos, sobrinhos. Creia. Tome posse desse projeto que Deus tem para a sua vida.
Deus quer usar você para mudar a história da sua casa, da sua família. E é por isso que muitas vezes Deus não vai te responder, porque Ele já sabe o que Ele tem escrito sobre você, assim como Ele já tinha escrito sobre a história de José. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você neste momento. Nossa live passou mais de 1 hora. Depois você pode compartilhar. Depois você pode fazer seus comentários. Mas espero que mexa com o teu coração esta palavra. Pai amado, Pai santo, Pai fiel. Eu te agradeço, Pai. Eu te louvo por este momento. Espírito Santo, meu amigo, penetra no íntimo desta pessoa que acompanhou, que viu, ou que está vendo. Intervém, Senhor, na história dessa pessoa, neste momento. No emocional, no coração, na mente dela. Faz ela acordar amanhã diferente, com a alegria que vem de Ti. Espírito Santo, meu amigo. Que as pessoas que têm um propósito de Deus, um projeto de Deus, por fora elas não andam animadas. É difícil suportar o que o externo causa em nós. Mas é necessário, meu amigo Espírito Santo, que por dentro essa pessoa se sinta acolhida, acompanhada, e que ela possa compreender que Tu, ó Senhor, tem um projeto para a vida dela. E o projeto que o Senhor tem é de que através dela mudar a história da casa dela, a história da família dela e mudar gerações. Em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, eu abençoo a você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Valeu, gente? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo momento, se Jesus não voltar. Tá bom?